Meu avô, ele tocava tipo Sebastião Tapajós. Pô, E os meus tios tudo eram envolvidos em banda. E Aqui cantavam em Santarém? no mundo. Aqui em Santarém. Então, meus tios, eles sempre foram envolvidos em música. Então, meus tios sempre tiveram banda. E papai era o cara que cantava em inglês. Ele não foi um exímio cantor, mas ele sempre cantava. Ele sabia falar inglês, então ele cantava. E ele passou isso pra minha irmã. Então, a minha irmã foi a primeira que começou a desenvolver. E com ela cantando, aí eu comecei a desenvolver também a parte musical. Só que o meu lado é mais pro instrumento. Aí eu vi ela cantando, então eu acompanhava. Já pra igreja, ela ia pro ensaio. A Aline começou no ministério com 13 para 14 anos. Ela ia no ensaio. Como ela ia, e minha família sempre foi muito assim, quando um faz uma coisa, todo mundo vai junto. Na igreja foi assim, a gente aceitou Jesus, a gente foi, os 4 aceitaram Jesus. Então a gente foi pra igreja todo mundo junto, meu pai, minha mãe, eu e minha irmã. E foi a mesma coisa. A Aline foi pro ministério, então a gente acompanhava ela. E por causa do meio... Até hoje. Até hoje, né? Até hoje, assim. Ali da escalada, o pessoal tá lá 6 horas da manhã. A galera parece que a gente é casado, porque a gente só vive junto. Então... Não, até teus pais também, né? Então tá todo mundo Vocês, inserido. quando né? vocês estão na catedral, teus pais estão na catedral. Vai todo mundo junto, a gente vai todo mundo junto. Hoje mais porque eu já dirijo, a gente papai tinha Não, mas levado voltando a gente. aqui, né, até vou me consertar aqui agora. Com certeza, acho que vendo teu pai ministrar louvor, deve ter te inspirado muito a também, vou tocar um instrumento, vou ministrar. Tu acha que foi assim? Ou não? Na verdade, a minha história com a música é um pouco mais... Até antes de eu nascer, na verdade. Porque os meus pais... Por exemplo, a minha mãe, pode não parecer, mas ela era meio bicho grilo, entendeu? Porque ela era de igreja batista e ela tinha uma banda na igreja batista. Não sabia que aquela... Banda de Então, metal. ela era back de uma banda de metal, mas se tinha bateria, era do demônio naquela época, na igreja batista. Verdade. Tem uma história que ela me conta que... Esse programa vai ser censurado em algum momento. Que ela me conta que as velhinhas odiavam a bateria porque era do demônio na cabeça delas, né? E aí, que a mamãe gostava, ia pra show da Oficina G3, do Resgate e tudo mais, e tinha a banda dela, cantava. E um dia as velhinhas quiseram fazer um golpe pra poder acabar com a banda. Roubaram peças da bateria. Só que roubaram peças que não são muito importantes. Tipo assim, não são muito importantes, mas geralmente não se usa direto. Direto é tipo chimbal, caixa, bombo. Roubaram tipo o surdo e um dos tons. Aí a gente não sabia que eram as velhinhas. Só reduziram a bateria. Fizeram uma Não bateria fiz de nada, jazz. não fiz nada. Mas a mamãe conta essa história de gente tentando acabar com a banda. Então, a mamãe sempre foi muito ligada com música, que ela gostava e tudo mais. Meu pai, ele gostava de música. Ele fez aula de violão quando era mais novo, mas ele não cantava bem. Minha mãe conta que até quando eles casaram, ele cantava igual uma arara tentando cantar. Era uma coisa horrível, ela falava. De verdade, assim, pode perguntar pra ela. Se quiser, eu posso ligar. Não, cara, a gente acredita. Tirando a história que tu colocou em Acredita, depois Agora a gente chama o Glailton para uma segunda, que ele já participou da versão antiga do programa, ele pode se defender disso depois. Pode ter. E aí ele cantava ruim, mas ele fez aula de canto. A mamãe fala que ele fez aula de canto, foi dedicado e aprendeu a cantar, entendeu? Tanto que depois ele entrou pro Esperança Ministério pra de Louvor. Olha aí. E aí eles sempre quiseram um filho que fosse músico. Então, o meu nome não foi escolhido por um acaso, né? Só porque, é bonito. Até porque nome bonito é algo, né, bem... Para uma pessoa pode ser João, pode ser bonito, enfim. Era porque eles queriam que eu fosse na parte da música, eu fosse um levita. Sempre teve essa promessa. Deus falou com meu pai, mesma coisa com meu irmão. Era para o nome dele ser Jonatas, mudou para Samuel porque Deus falou com meu pai sobre mudar o nome dele por conta de propósito. E aí eu nasci, eu fui a minha primeira apresentação na igreja, né, ser consagrado, foi na minha casa, com o Ademar de Campos. Uau! Meus pais cuidavam da casa de hóspedes em Belém. Só isso, né? Com o Ademar de Campos, porque meus pais cuidavam da casa de hóspedes lá em Belém. Então, Lá do Marex? No Marex, a gente morava lá. Já me hospedei lá. Então, e aí ele foi pra lá e estava hospedado lá. Aí ele aproveitou, me apresentou pra Deus, eu já estava lá, foi Ademar de Campos. Depois disso não fez mais sucesso, por que será? Não, brincadeira. Vou acabar excluindo esse podcast. Não, brincadeira. Eu amo Ademar de Campos, eu amo música antiga. É melhor tu fazer um corte melhor que eu vou mandar pra ele agora. Então. Não, mas aí aconteceu isso, só que assim, sempre meus pais compraram CDs de música clássica, Oficina G3, tudo bem. Antes de eu nascer, já botaram meu nome, sempre me incentivaram. Oficina G3 foi uma referência para eu poder ir para guitarra. Eu escutava muito música, tipo música black, tipo Leonardo Gonçalves, tinha uma outra que era Elas, que eram umas mulheres que cantavam muito. Elas. Eu lembro disso. Então, Pisa Nossa, no inimigo. essa música é muito bacana.
Então eu sempre gostei muito de música, só que eu gostava de instrumento. Eu cantava, entendeu? Só que eu tinha muita vergonha para cantar. Eu não conseguia cantar na frente dos meus pais. E aí eu só ficava, então é o instrumento. Se eu não consigo cantar, eu vou tocar de outra forma. Então, com 8 anos eu comecei a aprender violão com a Verena. Olha aí. Pois é, a Verena me ensinou a tocar violão. O Verena fazendo escola. É. Exato. Muitos Com 8 alunos. anos de idade, aprendi e tudo mais. Lembro até a primeira música que ela me aprendeu, que ela me ensinou, foi aquela... Os galhos Eu, secos. tipo, Esqueci já. Não, essa foi a segunda. Foi aquela do... Sim, Galhos sim. secos é sempre a primeira. É sempre bem noção. Tempo de cantar. Tempo de... Essa aí. Muito nova. Começou difícil, porque a batida não é tão simples pra começar. Ela pegou uma batida simples lá, consegui. Aí foi muito bacana. Depois fui pra guitarra com o Marden. Marden. Né? Pô, cara, o Marden. Pois é. E aí foi... Essa foi minha trajetória na música. Só que eu sempre... não, você vai ser levita, você vai ser músico e tudo mais. Eu sempre levei isso muito pro lado ministerial, só de... Vou ali em cima tocar no pau, depois disso, né? E daqui mais pra frente vai poder falar um pouco mais sobre a trajetória de como ele se encontrou profissionalmente na música. Mas no geral foi isso. Minha vida sempre foi voltada pra música. Meus pais sempre quiseram que eu fosse músico, que eu estivesse dentro do mundo musical. A gente começou a cantar, eu comecei a acompanhar os ensaios. Como ela conheceu o pessoal, né? A gente conheceu o pastor Elcio, que era a época o pastor que era o líder do louvor. Então a gente ficou muito amigo do pastor Elcio, dos músicos que eram os obreiros. E eu já tocava, né? Só que eu só acompanhava. Então o que aconteceu? Eu ia pro ensaio e ficava, aí o Francisco era o líder do louvor. E ele é primo da minha mãe, ele é casado com a prima da minha mãe. E aí a Aline entrou na equipe dele. Então a gente tava todo mundo junto. Aí às vezes quando eu tava lá eu começava a tocar violão. Ele se via, pô, tu sabe tocar e tal. Aí um dia o pastor falou pro Adson, né? Cara, investe esse menino. Como eu chamo ele pra tocar. Aí uma vez ele já no culto ele me chamou, mano, vem cá, falar contigo. Tu tem uma calça de escola, uma camisa social? Eu disse, cara, acho que eu tenho. Tá, vai lá na tua casa, veste que tu vai tocar hoje lá na Esperança. Ó. Aí eu te peguei, eu tinha um sapato social que eu tinha ganhado. Uniforme do louvor. Eu nunca tinha usado. O bicho era tão velhinho que do caminho da porta da igreja até o palco ele se Descolou. desfez todinho. Ficou um rastro assim de borracha no chão. E eu não sabia uma música, mas eu sabia mais ou menos. Aí eu fui tocar. Foi a primeira vez. E ele sabia que eu tinha vontade de tocar guitarra, porque o que acontece? Eu ficava acompanhando eles, como ele ia cantar no Viva Jovem, nessas coisas. Eu ficava lá com o Adson. Viva Só que- Jovem, pra quem não conhece, era o culto de antigo jovens. Gifley. Não, Eu ficava lá. o Gifley old school. Ele deixava eu tocar, às vezes, quando a guitarra pra ele passar o som, eu ligava os pedaços pra ele. Então eu tava envolvido Pro Adson. nisso. O Adson. E do Ricardo, do Marden. Ele tem uma história engraçada que ele pegava aula com o Marden todo sábado no ensaio. Eu ia com a Aline pro ensaio. Só que eu tinha muita vontade de tocar guitarra, só que eu não tinha guitarra. Né? Aí o que eu fazia? Eu ficava assistindo a aula dele e aprendia. pagava. Que ele pagava. Eu ficava lá só de Aprendia, butuca, né? de De graça. violão. Eu tinha uma guitarra velha. Não, Aí eu ganhei uma guitarra velha do Adson. Uma Kondo. Aí eu comecei Mas a essa ficar geração lá. hoje em dia é aquela geração que pega a conta da Netflix e outra pessoa paga também. É a mesma coisa. É o Já mesmo era princípio. aquela. É o mesmo princípio. Verdade. É o mesmo princípio. Sempre houve essa maldade no coração dos humanos. É verdade. Aí foi isso, eu comecei De a nada. aprender. Obrigado, mano. Gostou desse corte? Acesse o nosso canal no YouTube e assista a várias entrevistas que estão lá disponíveis para você.